Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web desta segunda-feira. Você pode acompanhar pelo YouTube através do QR Code que está aí na tela. Veja os destaques dessa edição. O município começa a imunizar contra a Covid-19 crianças de 6 meses e menores de 1 ano. Vamos falar de saúde, cuidados e prevenção com a saúde do homem. Veja como foi o FestCom, Festival de Comunicação dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda da UDC. O DC Notícias Web desta segunda-feira, 21 de novembro, já está no ar. Olá, Foz do Iguaçu começa a aplicar a vacina contra a Covid-19 em crianças de 6 meses até 1 ano de idade. A vacinação em crianças menores de 3 anos contra o Covid-19 começa a partir da terça-feira, 22 de novembro, em Foz do Iguaçu. O imunizante utilizado é o Pfizer Baby, em um esquema vacinal de 3 doses, as 2 primeiras sendo administradas com um intervalo de 4 semanas, e, por último, a terceira com um intervalo de pelo menos 8 semanas da segunda. Neste primeiro lote, o agendamento deve ser realizado com antecedência, devido à quantidade de doses disponibilizadas às 5 unidades de saúde que estarão realizando as aplicações. Atualmente, Foz do Iguaçu tem 9.742 crianças na faixa etária dos 6 meses aos 3 anos de idade, que estão aptas a receber o imunizante. Para crianças maiores de 3 anos, a vacinação continua disponível nas unidades de saúde sem a necessidade de agendamento. A Prefeitura de Foz do Iguaçu abriu nesta segunda-feira consulta pública sobre o futuro do Bosque Guarani, localizado na região central da cidade. A partir das respostas, será elaborado um projeto para melhor aproveitamento das estruturas existentes na área. Você pode participar nesse link que está na tela, que ficará disponível até o dia 21 de dezembro deste ano. O objetivo da consulta pública é a participação da população de Foz do Iguaçu na tomada de decisões sobre o futuro do Bosque Guarani, como um novo parque urbano, espaço de preservação, de educação ambiental, lazer e visitação. E veja no próximo bloco. Veja como foi o Festival de Comunicação dos cursos de Jornalismo e Publicidade da UDC. Foz terá casamento coletivo no dia 3 de dezembro. O programa Justiça no Bairro traz a Feira de Serviços Jurisdicionais entre os dias 29 de novembro e 3 de dezembro no Sesc da Vila A, o mais conhecido deles. O casamento coletivo já está com inscrições abertas pela Secretaria Municipal de Assistência Social. A Feira de Serviços será no Sesc da Vila A e a coordenadora do programa, a desembargadora Joeci Machado Camargo, vai acompanhar os trabalhos. Uma noite marcante para os cursos de jornalismo e publicidade da UDC. Uma exposição, uma feira e a noite de premiações do FestCom. Acompanhe como foi. O FestCom acontece todos os anos e como uma forma de incentivar os acadêmicos de jornalismo e publicidade e propaganda que podem inscrever seus produtos em até 6 categorias e, quem sabe, ganhar um troféu como primeiro colocado na categoria. Mais uma edição do FestCom, que é o Festival de Comunicação e que tem dado nos últimos anos um reconhecimento muito grande para os participantes. Eu não digo só para os vencedores, não, tá? Porque vocês sabem que vencer uma categoria X é uma consequência. Eu sempre falo para os alunos que o importante é participar. Se vencer ou não, isso aí é secundário. Mas a participação, porque tu está praticando, tu tá fortalecendo o teu conhecimento. E aí o máximo que pode acontecer é tu ganhar. Né? Isso dá uma repercussão muito boa. A gente tem egressos que participaram, que venceram, e que isso deu um boom diferente na carreira profissional de cada um deles. Então é uma grande oportunidade de participação, de aprendizado. E aí pode chegar no final da noite, como o Oscar, né, ganhar um troféu. Então, o primeiro motivo da importância de participar de premiações como essa é motivacional, porque vocês, os alunos que participam de premiações como essa, se motivam a
mostrar seus trabalhos, o que vocês já desenvolveram, projetos que vocês já realizaram durante a faculdade, né? O segundo motivo, que eu também acho interessantíssimo, muito importante, é vocês terem portfólio. Porque ao participar de projetos como esse, também mesmo que você ainda não fez, eu não fiz ainda um spot, não fiz ainda um VT, ainda não fiz um livro-reportagem, você passa, então eu vou fazer, porque aí eu vou ter um portfólio para depois, quando eu estiver formada, eu ganhei um projeto como esse, num trabalho como esse, e a gente vai ter o que mostrar para o mercado de trabalho. Mas a participação e o envolvimento de vocês é essencial para isso acontecer. E vendo isso, não só agora no FestCon, mas também na feira, né, nessa apresentação de hoje tão bonita, nosso coração está quentinho e super aquecido. A UDC, ela vem trazendo todos esses movimentos de feiras, premiações, festivais, mostras, mesmo seminários, mostra científica de resumos, no intuito mesmo de promover a pesquisa, a extensão, como um projeto como este hoje na feira, mas também promover o próprio autoconhecimento do aluno, dele se engajar. Assim, não, isso eu quero continuar trabalhando, eu quero me envolver nesse processo e quero concluir minha faculdade, ter um diploma, trabalhar com isso e continuar inserido nesse movimento na sociedade. Em outra atividade, acadêmicos de jornalismo e publicidade e propaganda trouxeram como pauta o consumo consciente e a inclusão social. A primeira noite de comunicação dos cursos de jornalismo e publicidade e propaganda envolveu professores e acadêmicos na organização. Diversos projetos foram apresentados, incentivando o consumo consciente e inclusão de todos na sociedade. Dentro das disciplinas extensionistas do curso de Publicidade, Propaganda e de Jornalismo, nós desenvolvemos um projeto que chama Inovative. Inovative é a feira, e a feira trabalha com a questão do consumo consciente, né? Uma feira de economia criativa. Então, aqui a gente está usando hoje uma moeda social. Então, vamos dizer, a pessoa chega aqui, vai comprar uma roupa no brechó. Então, ela pega a peça, vai abrir um QR Code ou vai pegar o Pix de uma ONG e diretamente ela deposita o valor que vai entrar para a ONG Vida Animal, porque os alunos escolheram a causa animal para ser beneficiada nessa versão da feira. Tem também uma outra atividade, que é a exposição da turma de quarto período na disciplina de inovação também, que chama Pautas Sociais, é uma exposição interativa. Então aqui os alunos estão trabalhando, quando a gente fala de economia criativa ou a gente fala de consumo consciente, nós tratamos o consumo como uma possibilidade ou como uma ponte para a interação, vamos dizer assim, um pretexto para você estar junto com outras pessoas. Então, o que importa é a experiência. Então, aqui nós temos 5 estações em que as pessoas vão ter experiências e não vão adquirir mercadorias. Então, e mais 5 estações onde se adquire mercadorias. Então, isso é mesclado. O processo da noite da comunicação é congregar iniciativas que já existem, iniciativas do curso, dar visibilidade ao esforço e o trabalho dos alunos, à pesquisa, e poder deixar um recado, né, que é o recado de que o que a gente precisa mesmo é estar junto. Então, quando nós falamos de economia colaborativa, a gente quer aqui na feira mostrar como é que juntos, né, todos os alunos, eles conseguem fazer, ter um resultado melhor, com benefícios para todo mundo e trazendo uma mensagem que é uma mensagem de sustentabilidade. A noite de comunicação, na verdade, são 3 eventos em um. É uma exposição, uma feira e uma noite de premiações também de trabalhos dos alunos de jornalismo e de publicidade e propaganda. Então aqui a gente reúne uma mescla de coisas. A gente reúne pesquisa, a gente reúne dedicação, a gente reúne união, integração entre os alunos, entre professores, entre a coordenação geral. Enfim, a gente reúne trabalho social, talvez seja o ponto mais importante de tudo isso, né? A gente se preocupar com as outras pessoas, né? Ou seja, com entidades, com pessoas que realmente precisam. Então, cada trabalho, cada estande, cada aluno que participou de tudo isso, tem isso na mente.
Então não é só um trabalho para passar na disciplina de inovação da professora Nara, que fez um trabalho fantástico, mas é principalmente conscientizar que tem muita coisa que é possível fazer com muito pouco e ajudar muita gente. E eu acho que esse é o ponto prioritário de todo esse trabalho, de toda essa exposição, feira e também da premiação. 3, 2, 1. Os acadêmicos puderam preparar estandes onde apresentaram produtos, onde a renda seria revertida para uma instituição, e também abordaram assuntos atuais presentes na sociedade. Foi. Nosso projeto surgiu porque futuramente nós queremos trabalhar com futebol, estamos estudando para isso. E nós vemos que hoje em dia existe muitas brigas, descriminalização, violência dentro do estádio. E a gente queria fazer uma união das torcidas, por isso o nosso projeto Torcedor Sem Torcida, para que a gente mostre que nós mostramos que futebol é união. E independente do seu time, da sua raça, da sua cor, não devemos, brigar com outra pessoa, discriminá-la por causa disso. Então nós acreditamos nisso e fizemos esse projeto aí. Eu sou ativista do direito das crianças, então quando eu tive a oportunidade de fazer uma pauta social, eu escolhi crianças. Então meu projeto se chama Criança Não é Gente Grande e eu quero falar sobre Gentle Parenting, que é um método de criação que quer, a partir da infância, gerar adultos que são emocionalmente estáveis, responsáveis, felizes. Então foi daí que eu tirei a ideia, que eu quero falar sobre como desenvolver as crianças, respeitando as fases delas, entendendo as emoções delas. A ideia surgiu através do livro-reportagem que eu produzi, que é o livro dos Invisíveis, e que ele fala sobre o capacitismo, que é o preconceito direcionado às pessoas com deficiência. E quando a gente pensa sobre inclusão, a gente tem que fazer alguma coisa sobre isso também. Então, aqui no canto da invisibilidade, eu coloquei algumas falas que a gente mais escuta, assim, que são mais chocantes pra gente. E é um cantinho assim para reflexão. E depois de refletir sobre isso, você vai ali num cantinho e escreve sobre uma experiência sua com a invisibilidade. Um momento que você se sentiu invisível, que parecia que você não existia. E depois você guarda ali no baúzinho e você registra a sua participação. Legal, muito obrigada. Nosso diferencial é que a gente tentou trazer uma memória de todas as peças usadas, porque todas elas foram doadas para a gente fazer. E saiu a ideia da moeda social, que a gente quis trazer essa coisa de moda circular, economia circular, onde todas as peças foram doações e daqui vão partir para outra pessoa e todo o valor de hoje vai para uma ONG que ajuda animais. A gente tinha outra ideia, só que a gente não achou ela viável para a feira. Mas o tema era luz, então a gente buscou um tema similar e a gente achou a cromoterapia. A gente pensou nos estudantes universitários, no que eles precisam. Eles normalmente estão muito estressados ou eles têm falta de criatividade. Então a gente escolheu duas luzes para a cromoterapia, a azul para o estresse e a amarela, que ela vai incentivar a criatividade e o intelecto. E daí esse seria o diferencial, seria um complemento para a vida acadêmica dos estudantes mentalmente. Veja no próximo bloco. Vamos falar da saúde do homem em uma entrevista com o urologista e oncologista Dr. Nário Takimoto. E o DC Notícias Web de hoje vai falar sobre a saúde do homem. E para trazer mais detalhes, mais informações, nós estamos recebendo o urologista Nário Takimoto, que é nosso convidado, que vai nos tirar algumas dúvidas e nos trazer algumas informações. Doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez ao DC Notícias Web. Muito obrigado, é um prazer, muito obrigado pela oportunidade. Antes de mais nada, estamos chegando no Novembro Azul, né? E é muito bacana a gente poder falar um pouquinho sobre saúde, né? Sair um pouco daquele foco da doença, só de tratamento, mas pensar um pouquinho na prevenção, nos exames, para que a gente faça diagnóstico precoce, né? Isso é muito importante. Muito obrigado. Em falar em saúde do homem, nós comentávamos antes do início dessa entrevista aqui que muitos homens são motivados pelas mulheres, seja na saúde em geral, não só falando nos cuidados de prevenção ao câncer de próstata, mas, no geral, doutora, ainda há essa cultura? Sim, por incrível que pareça, já estamos no século XXI, mas nós ainda não conseguimos seguir o exemplo das mulheres. As mulheres estão muito à frente de nós homens no quesito cuidado com a saúde, seja com cuidado na alimentação,
na procura do médico numa fase muito mais precoce, fazer os seus exames de check-up. A mulher está realmente na frente. E as mulheres levam, né, elas cuidam das suas famílias, e é muito comum elas trazerem os seus maridos, os seus namorados, para que eles façam, né, os seus exames. Isso é muito importante porque o próprio movimento Novembro Azul, ele surgiu já tem mais de 20 anos, ele surgiu por conta dessa diferença de vida entre homens e mulheres. Isso foi lá na Austrália, nos idos aí de 2003, que naquela época tinha uma diferença muito grande. Hoje ainda no Brasil, a gente vive em média 7 anos menos do que as mulheres. Então, para que isso possa mudar, é que se criou o Novembro Azul, junto à Sociedade Brasileira de Urologia, a própria Sociedade Brasileira de Oncologia Cirúrgica, né, fazer movimentos junto com o próprio Ministério da Saúde para que a gente chame a atenção do homem e que ele possa, então, procurar auxílio antes, né, do que seja uma fase tardia das doenças. Né? E o câncer de próstata é seguramente o mais importante nisso. Então, é isso que eu ia perguntar para o senhor. Esse talvez é um dos problemas que o homem enfrenta, mas ainda há também preconceito quanto a isso, doutora, vergonha, digamos assim, no popular mesmo, do homem procurar um médico, saber, né, dos exames. Mesmo, eu gostaria que até o senhor explicasse, alguns exames já se modernizarem muito com o passar dos anos. Verdade. Sim, ainda tem esse cenário de vergonha, e mesmo como a gente conversava um pouco antes, o homem muitas vezes ele se sente na obrigação de não ficar doente. Então ele veste aquela capa, né, do super-homem e ele não se imagina doente. Né? Isso não é verdade, nós todos adoecemos. Né? O médico ele vai adoecer se ele não se cuidar. Então é muito importante que se tenha essa ideia, né, e esse conceito claro na sua cabeça. Fala sempre em prevenções, né? A prevenção primária, essa é a mais importante e talvez a menos falada, que é aquela prevenção que a pessoa muda os seus hábitos de vida e a partir então de uma alimentação mais regrada, da atividade física regular, ela consegue manter um peso adequado e aí assim ela reduz muito os riscos de todas as doenças cardiovasculares, as próprias neoplasias, né? E obviamente também o câncer de próstata, que tem na obesidade um fator de risco. Então é muito importante a prevenção primária. A grande questão é que a prevenção primária, o agente principal, somos nós pacientes. Né? Nós é que somos, vamos dizer assim, motivados pela própria vontade, nos conduzimos por esse caminho de saúde. A doença é uma escolha. Nem sempre a gente pode colocar assim, mas na maioria das vezes a doença é uma escolha. E a saúde é uma escolha também. Né? Então a gente pode escolher ser saudável. Então é muito importante que a gente mexa e que existam, obviamente, eventos onde a gente mostre várias possibilidades de atividade física, né? Exercícios funcionais. Eu tenho um preparador físico que me treina, né, o professor Sidney, e eu converso com ele como é difícil uma coisa que eu faço regularmente há mais de 10 anos, como é difícil fazer com que o paciente tenha aderência a esse tipo de movimento. De ele ir lá fazer atividade física, mesmo que esteja cansado, no final do dia ou no começo do dia. Difícil que a gente consiga fazer isso, mas muito importante para a gente realmente mudar a história, né? Não ter a doença. Agora, no quesito da prevenção secundária, que é fazer o diagnóstico precoce, muita coisa tem mudado, como você mesmo trouxe. Exames, né? O PSA foi o exame que já não é uma novidade, mas foi o exame que mudou a história da doença natural, né? da próstata, do câncer da próstata. A partir do PSA a gente começou a fazer o diagnóstico quando a doença ainda não era uma doença física propriamente dita, mas uma doença ainda praticamente molecular. Isso faz com que você opere o paciente normal. O paciente fala para você, mas eu não tenho nada, doutor. E isso é realmente o objetivo, é operar o paciente antes que ele tenha o problema. Isso já acontece. Recentemente, exames novos se juntaram, né, esse arsenal terapêutico. O principal exame é a ressonância magnética multiparamétrica, junto da biópsia guiada por fusão. São exames, são tecnologias que nós já temos em Foz do Iguaçu já há algum tempinho e faz a diferença, né? Porque o ultrassom ele não é um bom exame para diagnosticar nódulos, a ressonância é. A multiparamétrica ainda é um exame relativamente novo, ainda não está na ANS, mas a gente até consegue aqui, graças ao CACOM de Foz do Iguaçu, a gente consegue ter esse exame para os pacientes do SUS quando necessário. Você consegue então fazer o diagnóstico do nódulo antes que ele seja visível até no toque.
né? E esse paciente, ele faz, então, quando necessário, faz essa suspeita, faz essa biópsia com a fusão da imagem, você pega a imagem da ressonância e junta com a imagem do ultrassom, e em tempo real o radiologista intervencionista consegue fazer a biópsia. Então a gente consegue ter muita eficiência e efetividade no diagnóstico, muito importante isso. E aí as novas tecnologias, né, propriamente do tratamento, né? Cirurgia robótica hoje é uma realidade, a gente ainda não tem as plataformas em Foz do Iguaçu, isso deve chegar em algum momento, mas hoje um avião, nós vamos a São Paulo, toda semana praticamente eu vou a São Paulo operar um doente com robô, né? Pelo menos umas 2 a 3 vezes no mês a gente faz isso. Não é uma coisa absurda, claro que isso tem um custo, isso ainda não é para o SUS, não é para todas as pessoas, né? Existe, claro, alguns centros de excelência no Brasil que isso é feito pelo SUS, como o ICESP em São Paulo, mas não é uma coisa para toda a população. Mas para o paciente que consegue, né, que ele entenda a importância disso, não é uma coisa absurda, né? São Paulo hoje nós temos mais de 30 plataformas robóticas, o que reduz muito o custo, né? O livre mercado, nesse sentido, é ótimo. Os hospitais brigam entre eles para que a gente leve os nossos pacientes e entregam isso com muita qualidade. Então, é uma realidade já para Foz do Iguaçu poder ir a São Paulo, fazer uma cirurgia com um preço razoável, né? E com uma técnica que muda realmente a qualidade de vida do paciente, né? Minimizando o tamanho da cirurgia, a gente minimiza os efeitos colaterais. Por isso que essa é a equação. Diagnóstico muito precoce, operar o paciente sem sintomas e, obviamente, reduzir os efeitos colaterais. É esse que é o objetivo da prevenção secundária. Quais são as chances de cura, doutor, para as pessoas que nos ouvem nesse momento, quando o diagnóstico é precoce? Há algum sintoma que o paciente tem esse diagnóstico no corpo, ele sente alguma coisa diferente? Aquela pessoa que nunca vai consultar, que não teve nada, mas nesse sentido, há algum sintoma e quais são as chances de cura quando o diagnóstico é feito precocemente? Então, perfeito. A sua pergunta ela é ótima. Se os homens esperarem, especificamente em relação ao câncer de próstata, esperarem ter sintomas, vão chegar sempre atrasados e o tratamento não vai ser um tratamento curativo. Chance de cura baixa quando ele já manifesta sintomas. Quando ele não tem sintomas, ele precisa, a partir dos 50 anos, fazer um toque e um PSA anualmente. Não necessariamente o toque, mas pelo menos o PSA e conversar com o seu médico, né? Mas o toque também não é um procedimento do outro mundo, não vai mexer na masculinidade, né, do homem, rápido, né? E com esses 2 exames, um toque retal e um PSA, você consegue fazer diagnóstico de 98% dos tumores. E nessa fase, numa fase inicial, ou seja, PSA baixo, né, ele tem um Gleason baixo, a taxa de cura é acima de 90%. Então hoje, ainda morrem 14 mil homens brasileiros todos os anos. Acho ainda muito grande esse número. Isso mostra que ainda 14 mil chegam um pouquinho atrasado. Talvez um percentual desses pacientes não vai ser possível você fazer o diagnóstico, são aquelas doenças genéticas, aquelas doenças mais graves. Então vai chegar já numa fase, porque ele não tem PSA alto, ele não tem sintomas, então quando ele vem já com uma condição um pouquinho pior, né? Mas a maioria você vai conseguir tratar e curar esses pacientes. Mais de 90% dos pacientes vão ser tratados e curados, né? A ideia é que a gente, com o tempo, inclusive, transforme esse câncer de próstata numa doença crônica, mesmo a doença mais avançada, mas hoje isso não é real. Hoje um paciente, quando chega atrasado, infelizmente, ele não vai conseguir se curar, né? Mas já consegue melhorar, claro, a qualidade de vida dele, isso é possível, né? Então, muito importante não esperar os sintomas, fazer os exames antes que você sinta alguma coisa. Quando tem sintomas, eles são muito parecidos com sintomas de uma outra doença que a gente acaba não falando muito, que é a hiperplasia prostática benigna, muito importante também. Não mata, felizmente, mas ela pode causar algum problema, né? Não mata, mas talvez possa, em alguns casos, não é alejar, mas causar algum déficit. Por exemplo, na bexiga. Quando o homem não trata a hiperplasia prostática no momento adequado, lá na frente ele pode ter insuficiência renal, ele pode ter uma bexiga neurogênica, pode ter que viver pro resto da vida com uma sonda vesical. E às vezes a gente não dá muita bola porque a hiperplasia prostática benigna não vai matar, né? E você acaba postergando o tratamento desses pacientes. Existe o tratamento, obviamente, clínico, que a gente começa a fazer à medida que ele tenha sintomas. HPB dá muitos sintomas, aqueles sintomas de urinar fraco, molhar o sapato, né? O pessoal brinca que o vovô faz xixi no sapato.
Isso, em parte, às vezes é verdade, porque tem gotejamento, né? Mas não precisa sofrer com isso. Hoje você tem técnicas como cirurgia com laser, cirurgias que você pode nuclear essa próstata toda, né? E o paciente tem uma qualidade de vida muito boa, uma recuperação e uma volta ao trabalho em poucos dias, né? A gente opera um paciente hoje e praticamente antes de 24 horas ele está em casa sem sonda, né? Então não precisa sofrer porque não quer operar. Antigamente você tinha que fazer um corte na barriga para fazer a cirurgia da HPB e hoje não, você faz isso tudo pelo canal, né, da urina, com uma qualidade de vida muito boa, muito bacana isso. Segredo: precaução, uma qualidade de vida melhor e o diagnóstico precoce. Talvez essa seria uma receita para minimizar tudo isso, doutor? 100%, de acordo com você. O sucesso, talvez, né, na saúde, seja você ter bons hábitos, né, alimentação bacana, que você coma bem, diminua um pouco o carboidrato, diminua sal, beba muita água, uma coisa que a gente, ainda mais aqui em Foz do Iguaçu, beber muita água, fazer atividade física regular, não fumar, evitar então, né, situações de risco e ser feliz, né? Acho que a felicidade, ela gera mais felicidade. Se você procurar a felicidade em pequenas coisas, isso vai te gerar mais saúde e isso vai te gerar, obviamente, mais felicidade, né? É a equação aí do sucesso. Com certeza. Doutor Nário, mais uma vez nós gostaríamos de agradecer essas preciosas informações, que eu acho que é muito importante, não só esse momento, mas o ano todo, que as pessoas tenham essa consciência de se cuidar um pouco melhor e ser feliz, como o senhor mesmo falou. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, muito obrigado a oportunidade, eu agradeço a você, agradeço aí o Grupo DC, e esse espaço é fantástico, né? Espero que a gente consiga, lá no fundo, mexer um pouquinho aí com a cabeça de todo mundo, no sentido de buscar essas soluções saudáveis. Com certeza. Obrigado. Obrigada, doutora. DC Notícias Web dessa segunda-feira vai ficando por aqui. Nós voltamos ao vivo amanhã. Obrigada mais uma vez pela sua companhia. Eu convido você sempre a curtir, compartilhar e acompanhar as nossas redes sociais oficiais. Até lá!